Avançando, meu aluno, vamos trabalhar agora as entidades da administração pública indireta, já estamos trabalhando, falamos da autarquia e vamos trabalhar nesse momento uma espécie do gênero autarquia, que são as agências reguladoras. É uma apresentação da matéria, o tema vai se aprofundar, mas é importante desde já você já ter essa visualização. Eu disse para você o seguinte, olha, as agências reguladoras, elas sempre existiram no nosso ordenamento, mas elas ganharam relevância com esse crescimento do segundo setor. Em 1995, já no primeiro mês do primeiro mandato do governo Fernando Henrique Cardoso, surge a Lei 8987/95, onde ele já entrou a fim de cumprir, né, aquilo que ele acreditava. Na verdade, eu entendo até que isso não é uma política de governo, isso é uma determinação constitucional, é uma inserção do país num sistema globalizado. E Fernando Henrique Cardoso, com essa Lei 8987, criou condições para que houvesse toda a passagem de serviço público para o mercado. Tudo bem? Então, essa passagem de serviço público para o mercado, ela além de se dar, né, de uma forma organizada, ela cumpriu lá, né, a reforma administrativa proposta aí pelo ministro da época, Bresser Pereira. Nós tivemos o Programa Nacional de Desestatização, o Estado passando tudo que podia para o empresariado, de maneira a se tornar um Estado responsável, fez a toque de caixa, fez de forma rápida. E o Fernando e o governo subsequente, o Lula, né, já em 2004, dentro do mesmo caminho, ele seguindo esse caminho do Fernando Henrique, ele também teve essa tendência de pegar o que sobrou e continuar passando para o mercado, sendo que o mercado, tudo que era interessante, ele já tinha abraçado. E o Lula, já numa atitude desesperada, criou a lei das parcerias público-privada, que é, na verdade, a mesmíssima coisa. Ele passa para o empresariado a execução de determinados serviços públicos. Como os serviços que sobraram não era tão interessante, foi criada uma lei para atrair o empresariado, dizendo o seguinte, olha, empresário, abraça esse serviço público aqui, porque para mim, Estado, isso não é interessante, e eu vou fazer uma divisão de risco com você, uma divisão objetiva dos riscos. Você vai entrar com valor, eu também vou entrar com valor, e no contrato que nós vamos firmar, vai estar estipulado pelo que você responde, pelo que eu respondo. Então, na verdade, é um capitalismo relativizado, porque na lei criada pelo Fernando Henrique, o empresário entrava assumindo todos os riscos. Ele entrava para fazer a manutenção de uma rodovia, para conservar uma rodovia, para colocar pedágio e vai imaginar que naquela rodovia pare de passar carro. Então, o risco do investimento era todo do empresário. Na lei criada pelo Lula, houve uma divisão do risco, porque tudo que era interessante já foi passado no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, o que eu quero que você visualize é o seguinte, as atividades do Estado, elas sofreram uma tendência pelos nossos governantes de ser passado para o mercado. E essa passagem, ela sempre se deu com rigor, tanto no governo quanto no outro. O rigor da passagem era o processo licitatório, era cumprimento da 8666, né, ou seja, pelo menos em alguns requisitos na parte do contrato administrativo, cumprimento da 8987 também, existe detalhamento do processo licitatório, é diferente, mas o fato é, essa atividade, uma vez desempenhada, ela sofre controle. O exemplo dado aqui para você foi de rodovia pedagiada. Então, quando o empresário assume uma rodovia, ele vai sofrer controle popular? Vai, sempre tem um controle popular. Mas existe um controle do Estado? Esse controle do Estado é interno, é detalhado. Esse controle do Estado se dá através das suas agências reguladoras. O Estado não faz mais atividade, mas controla o desempenho da atividade. Esse contrato firmado tem um fiscal, tem um gestor que controla esse contrato feito. Então, é sempre interessante você visualizar que, ainda que haja essa passagem para o mercado,
não é uma passagem sem controle. É importante você ter a sensação também que o presidente Lula, né, por maior que seja a efetividade, por mais que tenha agradado, o Fernando Henrique, né, por menor que seja a efetividade, ou seja, não conseguiu eleger o indicado por ele, ainda que haja essa dissonância, né, na análise dos dois governos, eu entendo que o modelo traçado por um e por outro, eles são muitíssimo próximos e têm caráter de continuidade. Isso você tem partidos opostos trabalhando da mesma forma, então é fácil você inferir que isso não é uma opção governamental. Isso é um caminho, isso é um modelo internacional que tem que ser seguido e a nossa nova presidente da República certamente vai andar no mesmo caminho, está ligado, inclusive, à Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Tem que haver diminuição no gasto público, o dinheiro tem que sobrar, o país tem que ser responsável para que o empresariado internacional se sinta à vontade nessa base territorial aqui. O investimento aqui seja atraente, né? Enfim, é essa a ideia que você tem que ter da necessidade de surgimento das agências reguladoras. Ela surge nesse contexto, ela surge para controlar essa atividade que foi passado para o empresário. Tudo bem? Bem, ainda contra essa agência reguladoras criada, surgiu, né, a Lei 9986 de 2000, que dispõe aí sobre a gestão de recurso humano dentro das agências reguladoras. E por conta disso, por conta dessa lei, você consegue inferir que a agência reguladora tem natureza de autarquia, mas é uma autarquia em regime especial, é uma autarquia criada para regular essa prestação de serviço público pelo empresário e regular também algumas atividades econômicas de interesse coletivo, ainda que não tenha a denominação serviço público. Existe, por exemplo, a Agência Nacional do Petróleo, que controla aí o ramo do petróleo, as subsidiárias, enfim, o particular dono de posto de gasolina submete às normas da agência reguladora, porque é uma atividade de interesse coletivo, então tem sim que ser regulado pelo Estado, né? A livre iniciativa aí fica tolhida em nome do interesse coletivo. Tudo bem? Bem, então, desde já, quando eu digo assim, autarquia em regime especial, ela tem que ter alguma coisa de diferente. A palavra especial no direito é isso, né? Tem alguma coisa que os outros não têm, por isso que ela é especial. E o grande detalhe na autarquia se dá por conta dos dirigentes da autarquia, olhando para essa Lei 9986. O dirigente tem mandato fixo, tem estabilidade, para perder tem que ser através de processo judicial, processo administrativo ou renúncia. Tranquilo? Existe um período, uma vez saindo da agência reguladora, que é extremamente técnica, para que ele possa trabalhar no mercado. Ele sai da agência reguladora, ele é exonerado, ele cumpriu o mandato, ele fica em casa, pelo menos por 4 meses, recebendo integralmente, até que ele volte a trabalhar na iniciativa privada, porque ele detém muitas informações privilegiadas. E cada agência reguladora tem a sua lei criadora. Se a entidade ou se as informações for de caráter muito relevante, puder ser utilizada por um período muito maior que 4 meses, essa lei que cria a agência reguladora vai aumentar esse período de quarentena do governante, né? Ou seja, do diretor, na verdade, diretor da agência reguladora. E tem mais uma peculiaridade, essa lei, a 9986 de 2000, que trata dessas agências reguladoras, ele diz o seguinte, olha, em regra, para você escolher o diretor de uma autarquia, basta o presidente da República nomear. Na agência reguladora, pela relevância da sua atividade, tem que ter uma sabatina do Senado. O presidente escolhe a pessoa que vai nomear, essa pessoa entra lá no Senado, vai ser inquirida pelos senadores e dali existe uma votação no sentido se vai ou se não vai ser o diretor daquela autarquia. Tudo bem? Então existe sim um controle político da escolha dos diretores das agências reguladoras. Bem, aí eu trago aqui o artigo 5º e 8º da 9986, que vai reafirmar para você o que eu acabei de mencionar. Eu digo ali, olha, coloco em vermelho, está me acompanhando na telinha aí, Vitor?
né, devendo ser escolhido pelo presidente da República e por ele nomeado, após a aprovação do Senado. Então, existe uma sabatina para você escolher o dirigente. Eu digo também, eu mostro também que o artigo 8º é o que faz menção ao período de 4 meses que tem que ser cumprido, que é a chamada quarentena. Avançando, existe também na 9986 a menção de que os diretores e os conselheiros das agências reguladoras, eles não perdem o cargo por uma deliberação presidencial. Ele tem que fazer, né, a chamada cagadinha, né? Ou seja, somente através de processo judicial, processo administrativo para a perda do cargo. É evidente, se ele não quiser mais, ele pode renunciar também. Tranquilo? Então, está aí o tema autarquia sendo explorado. Trabalhamos a autarquia propriamente dita, a agência reguladora. Vamos fechar falando do consórcio público. Eu queria trazer uma telinha branca, Vitor, para mostrar o que é esse consórcio público trazido aí para o meu aluno. Tá? Consórcio público, meu aluno. Consórcio público, nós vamos estudar a lei ainda, né? Vamos estudar as agências reguladoras também, mas aqui nós temos uma apresentação da matéria. Esses consórcios públicos, você tem que imaginar como uma associação. Imagine que aqui, olha, você tivesse um lago. E ao longo desse lago, você tivesse diversos municípios. Isso aqui não é um sol, né? Já escrevi ali lago. Você tem o município 1, o município 2, o município 3, o município 4, o município 5, o município 6, o município 7, o município 8 e o município 9. Imagine que nesse lago aqui você tivesse atividade de pesca. Essa pesca aqui, ela vai alimentar uma atividade em todos esses municípios. Em todos esses municípios. Então perceba que todos os municípios vão sobreviver da pesca nesse rio. Eu te pergunto, uma vez poluindo o rio, um município poluindo o rio, todos vão sofrer com essa poluição? Todos vão sofrer. Então o ideal é que eles se unam, né, através de uma associação de caráter público, para atingir uma finalidade única, que é a preservação ambiental. E essa união, essa associação pública formada por entidades políticas, chama-se consórcio público. Volta lá, Vitor, na telinha, por favor. Chama-se consórcio público. É esse consórcio público que tem natureza de autarquia e hoje já tem regulamentação própria. Então, eu coloco para você aí. Associações públicas surgem dos chamados consórcios públicos, onde você tem a justa entidade política na busca de objetivos comuns. Tranquilo? É uma espécie do gênero autarquia. Já está, inclusive, previsto no artigo 41 do Código Civil, que trata das entidades de personalidade jurídica de direito público. Tudo bem? Então, meu aluno, a gente vai encerrar a aula aqui. Na próxima aula, nós vamos trabalhar as fundações. Na sequência, empresa pública, sociedade e economia mista. Feito isso, nós vamos invadir o tema organização administrativa, onde eu vou pegar o primeiro setor com riqueza de detalhes, vou pegar o segundo setor com riqueza de detalhes, vou pegar o terceiro setor com riqueza de detalhes, vamos trabalhar os consórcios públicos e vamos trabalhar também as parcerias público-privada no máximo detalhamento possível. Tudo bem? Então, até a próxima, meu aluno.